Olá pessoal, tudo bem? Como vimos no vídeo anterior, a igreja foi fundada pelo próprio Cristo há mais ou menos 2000 anos na cidade de Jerusalém. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados. Todos que creram eram homens judeus que vieram de várias partes do mundo para celebrar a festa de Pentecostes. Todos eles eram pessoas tementes a Deus e que guardavam a lei de Moisés. Portanto, a pregação que os apóstolos fizeram naquele dia tinha o intuito de convencer aquelas pessoas de que Jesus era de fato o Cristo. Os que creram naquele dia passaram a entender que a lei de Moisés, que eles guardavam, apontava para o Messias e que dali por diante deixariam de ser guiados por ela para serem conduzidos pela lei de Cristo. Quem seria então a autoridade para instruir, ensinar, corrigir os recém-convertidos a andarem nesse novo e vivo caminho? É óbvio que seria aqueles a que o próprio Cristo escolheu, os apóstolos. A partir, então, do ensinamento dos apóstolos, a igreja passou a perseverar basicamente em 4 coisas. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. Como a lei de Cristo não estava escrita ainda em nenhum lugar, os apóstolos passaram a ser os representantes de Jesus aqui na terra. Para isso, eles foram revestidos de poder e autoridade e muitos sinais e prodígios eram realizados por seu intermédio. E o Espírito Santo, do qual eles estavam cheios, lhes dava sabedoria para convencer e ensinar os que os contradiziam. O peso da palavra deles era tão grande que em uma das epístolas de Paulo, ele afirma que ainda que eles, os apóstolos, ou até mesmo um anjo viesse do céu anunciando o evangelho que fosse diferente do que eles já tinham anunciado, fossem malditos, ou seja, anátema. Segundo ponto, perseveravam na comunhão. Comunhão é a realização de algo comum, é a sintonia de modos de pensar, de agir ou sentir. Portanto, aqueles que creram passaram a estar juntos em comunhão para compartilharem a mesma fé e o mesmo objetivo, que era a salvação da alma através de Jesus Cristo. Por isso, a palavra nos ensina: não deixem de congregar como é costume de alguns. Terceiro ponto, partir do pão. O partir do pão refere-se à ceia do Senhor, quando na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será entregue por vós. E da mesma forma, pegou um cálice com vinho e deu graças, e repartiu aos discípulos, dizendo: façam isso em memória de mim, até que eu venha. O rito da ceia tem um significado muito profundo, porém poderemos tratar desse assunto em outra ocasião. Quarto e último ponto é a oração. Os apóstolos ensinavam aos convertidos que eles deveriam perseverar nas orações, pedindo, intercedendo, louvando e engrandecendo a Deus.
Era lhes ensinado também que tudo quanto pedissem em nome de Jesus, o Pai faria, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio dele. E é assim que os convertidos são instruídos pela palavra de Deus a viverem a prática da igreja, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido e se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que, se estiver ao meu alcance, certamente terei maior prazer em responder. No próximo vídeo, trataremos sobre o nome da igreja, já que hoje vemos centenas e centenas de placas com nomes diferentes. Temos que descobrir o que é que a Bíblia fala a esse respeito. Um abraço a todos e até o próximo.